Olá, meu nome é Thalita Queiroz, sou professora de Língua e Cultura Inglesa aqui na cidade de Guarulhos, na rede municipal, desde o ano de 2014. Sou uma mulher branca, alta, de cabelos ondulados e loiros, sobrepeso. Estou usando um casaco de cor bege, uma calça preta e estou aqui hoje para falar sobre a Semana da Educação Linguística, que começa no dia 22 de setembro. E teremos, então, uma série de pessoas importantes que vão falar conosco sobre essa temática. E hoje, aqui nesse podcast, temos a presença do professor e doutorando Rafael Gomes Rosa, que também faz parte, integra o quadro da educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou ler para vocês o mini currículo do Rafael. Rafael Gomes Rosa é professor de língua inglesa em contexto online e presencial, doutorando e mestre em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em educação especial e inclusiva, atendimento educacional especializado pela Universidade de Caxias do Sul. Formação complementar em práticas pedagógicas inclusivas para estudantes com altas habilidades e superdotação e atendimento educacional especializado pela Universidade Federal de Santa Maria. Desenvolve pesquisas sobre formação de professores de línguas adicionais, educação especial e inclusiva, educação linguística e educação bilíngue. É membro do projeto de pesquisa e extensão Translinguar e a formação de professores no PIBID para a educação bilíngue português e inglês, dinâmicas colaborativas e suas implicações em contextos locais e globais. Coordena o Grupo de Estudos Interdisciplinares em Transtorno do Espectro Autista, GITA. Então, agora com vocês, professor Rafael, vou pedir para que você fale um pouquinho da sua experiência, professor, e é um grande prazer ter você aqui com a gente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu quero começar me autodescrevendo. Eu sou um homem branco, alto, magro. Estou vestindo um tênis branco, uma calça cinza, uma camisa longa de botão vermelha. Tenho barba e o meu sinal em libras é esse. E a minha experiência, primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui, porque é uma experiência que vai atingir vários professores e é extremamente importante a gente falar de inclusão. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, mas moro agora em Porto Alegre, na capital. Faço doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho estudado muito, me debruçado sobre educação inclusiva na questão do ensino de línguas adicionais, porque na minha formação inicial eu não tive essa formação e, como a maioria dos professores, entrei em sala de aula e tinha estudantes com transtorno do espectro autista, TDAH, síndrome de Down, trissomia do 21. E eu não tinha capacitação para criar uma sala de aula acolhedora. Então, por isso, me voltei a esses estudos e cá estou eu. Muito bom. Rafael, acompanha seu trabalho e quem conhece o seu trabalho e a sua pesquisa, a gente tem um lugar de muita esperança quando a gente vê para pessoas que olham para as políticas públicas e trabalham com a ciência, favorecendo essas pessoas que precisam tanto desse olhar. E uma das coisas que me chama muita atenção é você trazer esses referenciais que não são só teóricos e práticos, daquilo que você desenvolve, mas também a parte da legislação, né? A educação na aula de línguas enquanto um direito para pessoas com deficiência. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Eu acho que sempre que a gente fala de inclusão, educação especial, é uma fala política, né? Porque é um direito assegurado por diversas legislações nacionais, desde a nossa Constituição até a Política Nacional de 2008, e também legislações internacionais. Então, quando a gente fala de inclusão, é uma fala política, porque é um direito assegurado por lei e que, infelizmente, em muitos casos, as famílias têm que recorrer a advogados para que o direito a entrar em sala de aula e permanecer seja garantido. Então, eu sempre falo que eu estudo inclusão através da indignação. A minha indignação de conhecer crianças que podem e devem ter acesso à língua, porque a gente parte de uma perspectiva de língua como direito, né? Língua é linguagem, então não é porque essa criança existe de uma outra forma que ela não tem direito a acessar. E as leis, a gente está evoluindo bastante na questão de entrar em sala de aula. Mas a questão da permanência é o nosso maior desafio, porque a gente tem cursos de formação, alguns, claro, não todos, que ainda carecem essa formação mais prática, que forneça esse respaldo para professores em processo de formação, e essa falta de formação continuada, e além do mais, essa organização dentro da sala de aula para se criar essa comunidade inclusiva. Então é um desafio muito grande fazer inclusão no Brasil, porque são várias áreas que a gente tem que lidar. A questão da área da educação especial, a questão da psicologia, a questão da estruturação da sala de aula.
Então é um desafio bem grande. Então, por isso que eu sempre demarco que falar de inclusão é uma fala política, e a gente sempre tem que trazer isso, porque é direito de todas as crianças e adultos, em todos os níveis de ensino, a ter acesso a conhecimento, né? Sim, realmente. A gente fala bastante nos encontros formativos desse olhar, dessa preocupação que nós, enquanto professores, precisamos ter, né? E não só os professores, a gente percebe que é uma temática sensível e, ao mesmo tempo, urgente, sempre. Então, o município tem algumas ações e são de muita importância, né? A gente faz um trabalho voltado, mas a gente precisa cada vez mais se aprimorar. A gente sabe que a educação não é linear, então a gente precisa sempre aprender um pouco mais. E o que eu gosto bastante, né, da linha de pesquisa, quando o foco traz para olhar exclusivo ali, quando você traz algumas questões direcionadas ao TEA, também ao transtorno do espectro autista, a gente sabe que hoje a gente tem uma grande quantidade de crianças e de adultos também com diagnóstico, pessoas que estão buscando também, ou que estão em fase desse diagnóstico, de chegar. E a gente encontra, às vezes, eu enquanto professora, e posso falar também por alguns colegas que trazem essa angústia, as dificuldades que nós temos em saber lidar com algumas questões. E a gente fala da concretude, né, das palavras, da organização de espaço, e que não são tão comuns de a gente fazer no nosso dia a dia quando a gente não tem pessoas assim próximas. E a gente precisa desenvolver isso. E a gente comete muitos equívocos nesse processo, muitos, infelizmente. E a ideia também de falar com você hoje é para que você fale um pouco para a gente, né, de como que a gente consegue minimizar, amenizar, para que esses equívocos eles não aconteçam tanto, onde a gente pode buscar referências para que a gente consiga realizar um trabalho de excelência, como a gente já faz, mas que a gente melhore ainda mais isso. Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que assumir a diferença como algo fundamental na nossa sociedade, né? A diferença está aí, as pessoas existem de formas diferentes. Eu gosto muito como a professora Carla Silva, da PUC do Rio Grande do Sul, como ela define autismo, por exemplo, que é uma forma única de ser e estar no mundo. Então, sendo um transtorno, sendo um espectro, cada pessoa com TEA, e eu gosto de falar pessoa porque é uma pessoa, não é um transtorno, tem as suas especificidades, como você tem as suas, eu tenho as minhas. Então, acho que antes de tudo, a gente vai ter que lidar com os equívocos, com os desconfortos que a gente causa, mas é importante que a gente aceite que a diferença está inerente à nossa sociedade. Porque muito da nossa questão de, eu quero minimizar o equívoco, que eu sei que nos nossos casos, que eu conheço o teu trabalho, conheço o trabalho aqui da rede, é realmente para acolher aquele aluno, mas é importante a gente pensar, eu quero minimizar o equívoco para que esse aluno se adeque a essa normativa ou o contrário? Eu sempre gosto de trazer uma frase da professora Maria Mantuan, que é uma das grandes pesquisadoras da área de inclusão, que não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao aluno. Então, eu sempre gosto de partir dessa premissa. Mas a questão dos equívocos, eu acho que a gente olhando para a sala de aula, é importante que a gente traga esse público-alvo da educação especial para dentro da nossa sala de aula. Ai, Rafa, mas eu não tenho um aluno público-alvo da educação especial. Nas nossas ações pedagógicas, como é que a gente trabalha com esses alunos? Então, estou trabalhando esportes. Por que a gente não traz as Paralimpíadas? Estou fazendo uma contação de histórias. Por que a gente não traz uma história que o protagonista é uma pessoa com deficiência? E trazer essa sensibilização para os estudantes, para que, se esse aluno chegar, porque ele já está aí, porque o censo escolar traz dados bem significativos sobre isso, essa turma, aquela pequena comunidade de prática, percebe essa diferença. Então, primeiro, é a gente mostrar que esse público existe e mostrar que são formas outras de existir. Então, o Lorenzo, sei lá, o Lorenzo ele vai se desorganizar se tiver uma mudança de iluminação do nada. É importante que a turma, que a escola, que os professores saibam que isso aconteça. O meu colega com TDAH ele precisa estar caminhando em sala de aula. Então, acho que, antes de tudo, a gente precisa conhecer as especificidades para respeitar. E nisso, ir pensando o que eu posso fazer na minha sala de aula enquanto professor e o que a minha turma pode fazer, porque a gente não é Vingadores. A gente não vai mudar todo o universo. A gente trabalha em rede. E eu acho que essa nossa grande dificuldade ou angústia enquanto professor é que a gente é deixado sozinho. Então, momentos como esse são extremamente oportunos para criando essas redes de apoio.
Então, quando tu me fala desses equívocos, eu acho que é primeiro trazer esse público e mostrar em todos os contextos que eles existem, que eles são capazes. Muito um termo que a professora Silvia Oru traz, que são sujeitos aprendentes. Então, quando a gente põe alguém como um sujeito aprendente, sai da perspectiva do déficit, todo mundo vai perceber que essa pessoa está aqui. E também partir do pressuposto que a diferença existe. Então, acho que essa primeira questão. E a questão de percebendo o espaço. Eu percebo que essa questão do equívoco é mais difícil. O desafio é criar essa comunidade inclusiva. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. E dentro do que você está trazendo, a gente fala também, né? Falando um pouco dos alunos, mas a gente pensa também em nós, professores, também com contextos neurodivergentes, né? Dentro desses contextos de aprendizagens com educandos, sejam eles crianças da educação infantil, do maternal, do fundamental, da EJA, né? Lembrando também dos alunos adultos, e muitas vezes eu acho que fica naquele lugar de a gente achar que por conta das experiências e vivências, talvez esse aluno adolescente ou adulto que esteja na educação de jovens e adultos não precise tanto desse olhar de organização de trabalho, mas precisa, a gente sabe disso. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões, né? Sobre aprofundar um pouquinho para a gente sobre nós, que também somos adultos e muitas vezes, né, neurodivergentes dentro desses contextos e também aprendizagem de jovens e adultos. Novamente, essa pergunta dá uma pesquisa de doutorado. Eu sempre, lá na URGS, a gente sempre fala bastante ali na linguística aplicada do efeito sexto ano, que é uma coisa que até o sexto ano a gente percebe um cuidado muito grande com a inteireza daquela criança, daquele estudante. Então, o estudante não conseguiu trazer o material, o estudante não conseguiu fazer tal coisa, tá tudo bem, tem esse cuidado com o lúdico, com a inteireza da criança. A partir do sexto ano, e principalmente no ensino médio e na educação superior, claro, não sempre, né, mas muitas vezes, e essa inteireza tem que se adequar a uma caixinha. Que daí é quando o aluno tem que sentar na cadeira, tem que saber se organizar, tem que saber agir de certas formas. E daí fica a pergunta, o que é estar na escola, no Fundamental 2? O que é estar na escola sendo no EJA? Quem é esse aluno do EJA? Esse aluno do EJA ele também pode precisar de atividades lúdicas. Então, eu acho que com o adulto é muito mais complexo, porque a gente concebe o adulto como um ser pronto. E o adulto não vai gostar de lúdico. Eu não preciso pensar na aula do adulto. Porque é adulto, ele vai entender. Não. Eu acho que falar de inclusão, a inclusão demanda a necessidade de planejamento. Então, quando tu me pergunta sobre o EJA, tem algumas pesquisas, aqui principalmente na UFSCar, né, em algumas outras universidades do Brasil, que é bem menor assim, a quantidade de olhar para esse aluno, porque pensa, ele já sabe se organizar. E tem um outro efeito que é o mascaramento, né, que é muito comum entre mulheres com TEA, por toda uma questão da nossa sociedade machista e tudo mais, mas a pessoa vai crescendo, ela vai aprendendo a mascarar as suas especificidades, aprendendo a se adequar. Então, quando eu penso na educação para adultos, eu sempre volto muito para a questão do hiperfoco e do interesse restrito. O que esse aluno gosta? O que esse aluno tem interesse? E também o papel do professor formador, de, que outras formas esse aluno pode aprender? Porque um adulto também precisa de uma concretude no ensino. A gente que é da área das linguagens, a gente tem esse cuidado de como é que o meu aluno vai entender o meu conteúdo. Então, a gente usa muito de vários recursos imagéticos, gestos, recursos lúdicos. E é uma coisa que fica muito forte nos anos iniciais e até o Fundamental 2. E no médio, a gente entra, nem sempre, né, pessoal? Mas a gente meio que formaliza as coisas. E parece que a gente esquece todas aquelas coisas que a gente aprende através do lúdico, a gente aprende através de experiências importantes. Então, eu acho que quando a gente fala de educação para jovens e adultos, a gente tem que respeitar toda a intelectualidade, a maturidade desse estudante, mas a gente tem que usar maneiras diversas de apresentar o conteúdo. Seria tudo bem fazer um jogo em sala de aula, porque adulto gosta de jogar, gosta de brincar. Então, eu acho que é muito nesse local de
promover outras ações e promover experiências de aprendizagem para que esse aluno se perceba como uma pessoa, como um sujeito aprendente. Ótimo, isso mesmo. A gente precisa sempre pensar nas especificidades de cada um desses estudantes e, principalmente, partindo delas, planejar e organizar ações que sejam ali embasadas para que toda aquela turma consiga, né, desenvolver um trabalho, uma aprendizagem que seja feita ali em conjunto com os seus saberes todos dentro daquele ambiente. Isso é muito bom de fazer. É extremamente desafiador, mas é muito bom de quando a gente percebe um resultado positivo e a gente também se sente encorajado a continuar nesse processo. E uma das coisas também muito interessantes que eu vejo quando você traz a sua fala, você traz assim, deu uma pequena para a gente um pequeno spoiler de como que a gente faz, então, algumas coisas para ficarem adequadas, né? Ou uma certa organização de trabalho voltada agora para os educandos da EJA, mas você tem muitas experiências, até porque isso também embasa a tua pesquisa, de ações práticas pedagógicas, né, em sala de aula. E eu queria que você contasse para a gente um pouco dessas experiências exitosas e também aquelas que fazem com que você reflita nos não saberes, né, naquilo que a gente precisa continuar buscando. E se você pode trazer para a gente um pouco dessas experiências agora. Claro. Eu sempre gosto de falar que eu comecei a querer estudar um pouco mais inclusão, ou educação especial, educação inclusiva, através das minhas falhas ou das minhas ausências enquanto professor, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma expressão muito comum que é "bah, me caiu os butiá do bolso". E eu lembro de eu chegar e falar numa sala de aula com crianças de 5 anos, e isso chegou o aluno: "Teacher, mas não tem nenhum butiá no chão". E eu, como assim? E daí depois eu fui fazer uma brincadeira, a turma não estava funcionando. Vamos trabalhar com música, porque criança gosta de música. Ápice do Baby Shark, põe o Baby Shark, último volume. Esse aluno se desorganiza. Eu, o que aconteceu? Não sabia. Fui conversar com a coordenação, era um aluno com transtorno do espectro autista, com grande nível de sensibilidade, pessoas com TEA têm um pouco mais de dificuldade na compreensão de metáforas ou linguagem abstrata. Então, essas experiências foram muito marcantes para mim, porque a minha prática excluiu aqueles alunos da minha aula. Então, e aí eu comecei a estudar sobre isso, e hoje eu trabalho em uma escola de educação especial, que tem alunos com TEA, alunos com deficiência intelectual, alunos com deficiências múltiplas, e tanto na escola pública quanto nos cursos de idiomas. E quando a gente pensa em questões práticas, assim, primeiro eu acho importante de valorizar o professor como pesquisador, e também trazer um termo que se fala muito na Universidade de Londrina, né, da professora Juliana Antonelli também, do pessoal todo do Felite, que é praxeologias, né? O professor tem a sua praxis, a sua ação, a sua reflexão. Então, primeiro a gente tem que valorizar isso. Nós temos práticas, nós temos saberes e formas de conhecer e trabalhar que precisam ser valorizadas. Mas na minha pesquisa de mestrado, que eu estudei sobre ações pedagógicas capazes de promover aprendizagem e interação, e olhando para a minha prática, o que eu percebo que potencializa, não que garante, mas que potencializa, porque eu tenho que conhecer meu aluno. Antes de tudo, tem que conhecer o aluno, tem que conhecer as especificidades dele, quem é, o que ele gosta, quem é essa pessoa nesse contexto. Mas algumas práticas são, antes de tudo, a linguagem direta. E a gente, professor, a gente é palestrinha. A gente dá 60 instruções, muitas vezes. Então, ser concreto. Depois disso, usar objetos concretos para trazer ali as explicações. O uso de recursos visuais tem funcionado bastante, porque as pesquisas indicam que pessoas com TEA têm uma dificuldade maior de processar estímulos aurais, auditivos. Então, tem a informação parada. E, além disso, pessoas com TEA, não todas, porque é um espectro, apresentam dificuldade em bloqueio de estímulos. Então, o meu aluno que está lá no final da sala, com o auxiliar de inclusão do lado, eu estou dando a minha instrução, esse aluno ele tem que focar em mim, bloquear todos os estímulos dos colegas que estão falando, o som do passarinho, o cachorro, o recreio. Então, o uso de recursos visuais ajuda muito. E um outro dado da minha dissertação, que é um dado que até é óbvio, mas foi chocante para mim, é trazer esse aluno, público-alvo da educação especial, para perto da gente. Porque muitas vezes esse aluno está lá no fundo, com um auxiliar de inclusão, e ele está totalmente excluído da turma. Então, trazer esse aluno para perto, o uso de discursos diretos, objetos concretos tem funcionado, estabelecer uma rotina.
É importante ter um mistério, engajar o aluno, mas os alunos precisam saber o que acontece na escola, que é uma prática muito comum nos anos iniciais e na educação infantil. Tem toda uma rotina estabelecida, porque a criança precisa se organizar. A pessoa com TEA precisa ainda mais. Então, estabelecer uma rotina, estabelecer essa rotina com a turma, para que a turma descubra e converse sobre o que é fazer escola, o que a gente faz na escola. E quando tiver essas ações diferenciadas, avisar esse aluno, por exemplo, fulano, semana que vem vai ter uma atividade de passeio, para que ele já vá se organizando. É uma prática que funciona muito. O uso do lúdico no contexto que eu trabalho tem funcionado muito a questão da arte, porque eu tenho alunos que eles são copistas, eles têm dificuldade com a grafomotricidade de pegar um lápis e escrever, mas não é porque eles não escrevem que eles não se comunicam. Então, o uso de massinha de modelar, o uso de materiais de reciclagem, objetos concretos. Quando a gente fala da questão da instrução, como é que eu estou explicando o meu conteúdo? Porque quando a gente, claro, eu não estou generalizando, mas como professor, muitas vezes a gente pensa no conteúdo que a gente vai dar. Mas a gente não ensina inglês. A gente não ensina linguagens. A gente ensina pessoas. Então, como é que esse conteúdo vai chegar naquele aluno? Então, é importante que no nosso planejamento, ok, eu tenho que fazer uma atividade de introduzir um conteúdo. A gente pode usar o desenho universal para aprendizagem e promover diversas formas de expor o conteúdo, diversas formas que esse aluno se envolva com o conteúdo, diversas formas que esse aluno ponha para fora o que ele entendeu. Então, eu penso muito sobre isso, sobre essa diversificação, porque a gente às vezes ensina de uma forma, avalia de uma forma, ou ensina de uma forma e avalia de uma forma totalmente diferente, que foi aquilo que a gente percebeu agora no congresso, né? Que a gente estava sobre avaliação. Ótimo. E falando sobre a avaliação agora, que você já trouxe para a gente, eu queria muito também falar um pouco. Esse contexto, avaliar pessoas com deficiência ou neurodivergentes, enfim, dentro das suas especificidades, numa aula de línguas. O quão desafiador isso é, né? E a gente fala de avaliação, a gente sabe que a avaliação é um assunto extremamente importante e que ela é feita de diversas formas, e a gente discutiu muito isso nesse último congresso que nós participamos, mas como que você traz alguns dados da sua pesquisa também, nesse lugar da avaliação, dentro de uma aula de línguas, né, para pessoas que têm necessidades específicas de aprendizagem? Sim. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que partir do pressuposto daquilo que Hoffman e Lucchesi falam, que a avaliação ela tem que andar junto com a prática pedagógica. E ela já tem que ser planejada junto com a prática. E, nesse sentido, as nossas atividades avaliativas, no plural, vão sempre informando a nossa prática, porque a gente vai recalculando a rota. Então, eu acho que o maior desafio não é nem se avaliar, mas pensar em formas de registro. Como que eu vou registrar essas aprendizagens desse aluno partindo de uma visão bem vigotskiana de zona de desenvolvimento proximal? Então, por exemplo, no contexto que eu atuo, que tem estudantes que muitos não escrevem, ainda estão em fase de alfabetização, eles têm práticas pedagógicas diversas e essas práticas têm a tendência a serem registradas. Registradas como? Através de fotos, vídeos, diários. Claro, eu entendo a realidade de muitos professores que não têm esse tempo, né? Porém, eu fico pensando muito nesse local de, ok, essa avaliação ele não vai conseguir, ou não faz sentido uma prova escrita. Que outras coisas que esse aluno pode fazer? Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma aluna que para ela é muito difícil segurar o lápis. E era uma atividade avaliativa que ela tinha que linkar as colunas e tinha que recortar e colar. Eu trouxe as mesmas coisas através de um adesivo. Ela tinha que reconhecer. Porque a atividade, o objetivo não era que ela escrevesse, ela que ela reconhecesse. Então, o que é fazer uma prova? Se esse aluno não pega um lápis, no meu estágio da especialização, eu tive uma estudante com paralisia cerebral, que ela movia apenas os pés, e a gente fez uma contação de histórias e ela conseguiu desenhar com os pés o que ela fez. Ok? É importante a gente criar descritores ou uma grade de avaliação, uma rúbrica,
Por exemplo, se você faz uma contação de histórias, uma experiência que eu tive, fiz uma contação de histórias e fiz algumas atividades de desenho, todas mediadas. Faz uma rúbrica, uma grade de avaliação. O estudante conseguiu fazer o desenho? Sim. Parcialmente? Não. Esse desenho, essa representação demonstra algo do conteúdo? E depois, na minha prática, ele conseguiu fazer esse desenho, essa representação e correlacionar, que daí tu conversa com o aluno. Fulano, o que tu fez aqui? O que isso representa? Então, ela é uma avaliação que ela pode ser mais dialogada, o que foge muito dessa noção tradicional de avaliação. Então, eu penso muito sobre isso, e a questão de avaliar o que e quanto esse aluno conseguiu reter. Não o que e quanto ele conseguiu reter para tirar a nota 10, mas a gente está trabalhando, por exemplo, um tópico do inglês com animais. Que animais ele conseguiu compreender, que animais ele conseguiu identificar, porque talvez o aluno ele possa não produzir, mas ele vai identificar. E a gente partindo de um pressuposto de língua para participar em práticas sociais, que práticas sociais que eu trouxe para minha sala de aula? Ok, eu trouxe textos sobre animais que estão em risco de extinção. Esse aluno conseguiu identificar os animais. Quando a gente fez a leitura para esse aluno, ele consegue compreender por que eles estão nessa questão, ele consegue representar, de que forma. Então, é necessário um alargamento das ações avaliativas, que é muito difícil para a gente, porque a gente quer a prova. Mas então, é importante a gente pensar no registro. O que eu vou registrar? O fulano hoje ele conseguiu reter essas informações do texto. Volta para o texto uma semana depois. E dá oportunidade para todos os alunos. Então, a prática avaliativa ela anda com a prática pedagógica. Porque se a gente faz umas práticas muito lúdicas, muito diversificadas, mas eu apenas faço um de conectar, não vai fazer sentido para o aluno. Porque a avaliação ela está junto com a prática pedagógica. E a avaliação ela é um meio, ela não é um fim. Entendeu? E uma outra coisa, pensando nesse meu contexto, que tem me ajudado muito é a atividade da senha, que eu comentei contigo, que ao final de cada aula, os alunos têm que falar uma palavra que eles viram e eu anoto. Causa tempo, é cansativo. Às vezes eu faço eu gravando no WhatsApp e eu vou vendo, mas esse aluno está repetindo. Então, talvez ele não tenha compreendido. Tá, ele está repetindo as palavras. Vamos trocar a ação avaliativa. Ótimo. Boas ideias também ficam aqui para a gente, né? E, assim, isso é muito bom. A gente fala sobre repertório, né? A importância de repertório. E conversar com você traz para a gente repertório, né, dentro da avaliação e também diversas coisas que você trouxe que são extremamente importantes para a gente desenvolver o trabalho, né, com mais segurança e a gente conseguir olhar para essas crianças, para esses adultos, para quem está dentro do nosso contexto, para a gente mesmo, né, no lugar de um sujeito que também aprende com tudo isso e tentar, então, fazer com que a educação continue tendo um processo qualitativo, de olhar, de sensibilidade, de humanização, que essa é a proposta quando a gente fala sobre inclusão. A gente precisa acreditar em tudo isso e fazer com que tudo isso aconteça, né? Dentro do contexto educacional, que é o nosso. Então, se a gente não faz isso aqui, a gente fica pensando em que lugares isso é feito. Então, a gente precisa realmente ter esse lugar. A gente vai chegando para o final aqui desse bate-papo e para finalizar esse bate-papo, eu queria que você lembrasse ou rememorasse uma situação inusitada, algo que foi extremamente divertido e que gerou ali uma aprendizagem que não estava dentro do seu planejamento. Aquelas coisas que acontecem e que agraciam o nosso dia dentro de uma sala de aula e faz a gente sair dali satisfeito de ser quem somos, de sermos professores. Eu posso trazer 2 exemplos? Pode. Então, o primeiro exemplo, né, numa das escolas, nessa escola que eu trabalhei, no caso, numa outra escola, uma experiência que eu tive numa outra escola pública, eu tinha um estudante que eu não tinha compreendido ainda que ele tinha uma fascinação ou interesse muito por aspectos sensoriais do ambiente. E toda vez que ele se desorganizava ou se desregulava, tinha uma parte do chão que não tinha lajota, era mais o cimento, e aquilo acalmava ele. E a gente, professora, a gente muitas vezes acha que a gente sabe tudo, mas a gente aprende muito com a alunagem. Esse aluno foi para lá. E eu falei, fulano, não vai para aí, senta. Olha, eu querendo, né, domesticar corpos. E ele falou, não, professor, é aqui que eu me acalmo.
Aqui que eu volto a ser eu. E eu fiquei assim, olha, impactado. Eu canceriano, né? Impactado no meio da aula. E daí, nas aulas, eu falando, gente, o que é voltar a ser a gente? O que a gente pode fazer em sala de aula? Aí os alunos traziam essas coisas que iam acalmar eles, porque a gente se desorganiza durante o dia. A gente é ser humano, a gente não é vingador. Então, foi muito interessante, impactante, quando esse aluno falou, é aqui que eu volto a ser eu, quando eu não tô sendo muito eu. E daí a gente começou a fazer isso em sala de aula e tal. Ele, prof, tu volta a ser tu quando tu toma teu café, o teu chimarrão. Aí deles, uma vez, na outra aula, um aluno trouxe chimarrão para mim, então foi muito impactante isso. E num outro contexto, eu tenho um aluno que ele tem um hiperfoco muito grande em papel higiênico. Ele não fazia nenhuma atividade, não queria participar, nada. Aí eu falei, tá, vamos... E a gente vai estudar passado simples. Vamos estudar história do papel higiênico. Daí fiz toda uma sequência didática, trouxe textos, trouxe jogos, e eu fui vestido de papel higiênico. Bem professorinha, pegando trem de papel higiênico, assim, olha, as coisas que a gente não faz pela educação. Foi o melhor. Esse aluno olhava pra mim e falou, nossa, pincher, que ele não conseguia falar teacher. Pincher, esse foi o melhor dia da minha vida, porque ele estava ali vendo o interesse dele e os outros alunos começaram a interagir, tipo, eu gosto dessa marca, não, eu gosto da outra. E daí ele fez a amizade com uma menina por causa de uma marca de papel higiênico. Então, quando a gente conhece o aluno, os alunos, ou a gente tenta, porque eu entendo os desafios também, que são vários alunos, várias horas, mas a gente acolhe os conhecimentos, os saberes deles e põe para isso dentro de sala de aula, tem uma resposta muito positiva. E a partir desse momento, esse estudante começou a tentar um pouquinho a participar. Fui só de vestir de papel higiênico e eu coloquei o interesse dele na minha sala de aula. Claro, a gente tem várias barreiras de currículo, de demandas de prova e tudo mais, mas aos poucos a gente pode ir colocando os interesses deles para que eles estejam presentes em sala de aula. Então, foram dois momentos muito importantes para mim. Quando o que é voltar a ser gente e o nosso melhor dia da minha vida, porque eu olhei para o interesse dele e trouxe. Porque as crianças e os adultos, eles querem ser vistos em sala de aula. E a gente não ensina conteúdos, a gente educa pessoas. Então, o nosso foco, além de ser no conteúdo, ele principalmente tem que ser na pessoa. E, às vezes, isso vai além do conteúdo, né? Sempre. Assim a gente espera que seja, né? Rafael, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua presença, em nome da Secretaria de Educação, em nome da Prefeitura de Guarulhos, de toda a organização da Semana da Educação Linguística. Eu te agradeço, né, por esse momento, que é rico, que é precioso, a gente sabe das suas demandas todas, né, e de estar aqui presencialmente, né, vindo de um outro estado também, de um congresso, para participar desse momento com a gente só tem a agradecer. E a gente espera aí que a sua contribuição, né, para a ciência, para a área da pesquisa, continue trazendo muitas coisas boas para você, para a sua carreira, para a sua experiência, porque todos nós somos beneficiados não só pela sua experiência, mas também por afeto, que a gente vê muito em você, né? Então, a gente agradece muito. Obrigada.